a todos e todas. Meu nome é Guilherme, estou aqui junto com o Leão Almeida para a nossa apresentação aqui do NEP 4. Nosso tema é o mito da natureza intocada, ressignificando a importância da presença humana na preservação das florestas e coevolução junto aos biomas. A gente pede que vocês que estejam aí assistindo escrevam algumas palavras-chave que surjam durante a apresentação, para no final compartilhar com a gente. Então, contextualizando aqui o nosso tema. Hoje é bem comum ouvir sobre ecologia, sobre desmatamento. É uma temática que, com o crescimento aí das populações e com essa suposta divergência, né, entre o crescimento econômico e o processo sustentável, ficam colocadas em xeque. Então, a gente trouxe essa discussão para a gente poder ir se aprofundando e trazendo outros ângulos, né, outras perspectivas para lidar com essa suposta divergência entre crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. E aí, Leãozinho, contexto brasileiro. Bom dia, ou boa tarde, boa noite, quem estiver assistindo o vídeo. Gostaria de fazer um pequeno recorte aqui sobre a realidade brasileira, que é um contexto muito específico de mistura de etnias, ao mesmo tempo de um processo de conflito com as etnias nativas daqui e com os povos do campo, né? Uma terra de grandes desigualdades sociais, ambientais, é uma terra de extremos, né? O Brasil, um extremo de biodiversidade, um extremo de conflitos territoriais, que representados por essa imagem da capa da Revista Brasileira de Saúde Coletiva. E acho que pode passar assim, tentando puxar um pouco para os povos da terra, quilombola, indígenas, sociedades tradicionais. Aqui com esse slide eu gostaria de demonstrar sobre um histórico paleontológico, um estudo da origem da espécie humana. Trouxe aqui esse cladograma que mostra como pensam que a evolução é e como ela foi de fato, né? Ela funciona muito mais como uma árvore, que cada espécie deriva de um ramo ancestral, e não como aquela imagenzinha que aparece um macaco crescendo, ficando em pé. Não era assim, né? Essa imagem do rosto, ela exemplifica a mudança, mas não é como se fosse um indivíduo que fosse transmutando, são várias gerações, um processo que acontece de especiação, né? Essas evidências elas se dão por conta dos registros fósseis de dentição comparada. Aqui em cima a gente tem alguns animais, o humano, o orangotango e um parente do Australopithecus que é fossilizado. E é isso, aqui é uma questão de datação para saber há quanto tempo, apenas há 100 mil anos que a nossa espécie está aqui. Nos outros 65 milhões de anos, os nossos ancestrais viveram como integrados dentro da ecologia, né? E por que a partir de 10 mil anos a gente começou a criar um desastre grande, né? Pode passar para o próximo. Aqui eu gostaria de explicar por que mito, que é o nome do nosso trabalho, né? Porque mito significa uma concepção humana sobre a realidade. Ela explica a realidade, sem questionar se ele é verdadeiro ou não. O mito, ele explica a realidade e funciona socialmente, né? E a gente tem muito enraizado na nossa cultura o mito de natureza perfeita e o ser humano como destruidor, né? E isso é uma postura de alguns grupos da nossa espécie de destruir a natureza. De uma forma ou de outra, a gente causa algum impacto, mas a questão é se a gente causa o nosso impacto dentro de um ciclo que a natureza já realiza e ele se recupera, ou se é um impacto predatório, né? E dentro desse mito, que ele, né, está muito enraizado no sentido de que ele não percebe a mutabilidade do sistema, né? A nossa teoria de que o sistema está sempre se modificando e as espécies estão sempre evoluindo. E é uma ideia que tem sido construída dentro da ciência a partir de estudos, principalmente de comparação e paleontologia, né? De que as espécies, na verdade, estão mudando o tempo todo e estão interagindo com o ambiente e criando seu ambiente, né? Então é por isso que a gente colocou essa segunda imagem, que é, podemos dizer assim, um mito para um futuro, talvez, de uma cidade mais sustentável, aqui a partir dos cultivos de alimento nas praças, hortas comunitárias, construções, ambientes de energias renováveis, enfim. Qual mito que a gente está querendo construir, né? Isso daqui a gente gostaria de trazer alguns dados. Esses dados eles são sobre o tamanho do impacto que o ser humano começou a causar de uns tempos para cá na natureza, sabe? Na questão de modificação dos espaços. Um dado aqui
que ele diz sobre a quantidade de animais, mais de 500 milhões em 5 anos, isso só no século XIX, aqui nesse porto. Imagina isso em 500 anos, imagina, né? Essa outra imagem, ela é uma imagem de satélite que não, ela é um dado sobre a quantidade de terra antropizada, que é o termo que a gente usa para um espaço que ele era de floresta e ele começa a ser usado com atividade agropecuária intensiva ou por cidades. Aqui tem os dados a partir da cobertura que a gente já ocupou do planeta, né? A gente já ocupou o planeta todo, então o que falta mais para a gente fazer com esse planeta? Pode passar. Aqui só para mostrar uma questão da cultura, o papel da cultura na interação com a natureza e no olhar para a natureza. Eu trouxe aqui algumas figuras de povos originários do mundo todo, então a gente pode se aprofundar um pouco mais aqui na região do mundo todo. Existem povos indígenas que estão em harmonia com a natureza, né? E por que a cultura deles permite isso? E por que uma outra cultura está de uma forma predatória sobre a natureza, né? Pode passar. Nesse slide, a gente retomando a partir do slide anterior, a questão dos direitos da natureza, que são teses jurídicas. Esse aqui é o caso do Brasil, que ainda não foi aprovado como lei, mas já existe. Em outros países, como Bolívia e Venezuela, já existe uma legislação específica tratando a natureza como senhor de direito. E a gente quer aqui trazer, a partir do tamanho do nosso impacto, assim como as formigas, os castores, os alligators, a gente tem um impacto imenso na natureza, até mais do que esses animais. E dentro da nossa escala de tamanho, a gente cria o ambiente. A gente é um grande engenheiro de ecossistema, que é esse termo aqui trazido no livro Economia da Natureza, para dizer o quanto que a gente modifica o ambiente. Aí a questão é como a gente quer modificar o ambiente. Pode passar. Que tipo de ambientes a gente está querendo criar, né? Aqui, ó, nesse slide, a gente tem exemplos de ambientes naturalmente savana, ambientes da Amazônia, que eles tinham um determinado perfil de solo aqui, bastante barro, pouco solo, pouca vida, e um exemplo em que culturas humanas fizeram um aumento enorme aqui na fertilidade do solo e na constituição de biodiversidade daquele ambiente, né, que é a terra preta de índio. A gente tem também aqui dois exemplos aqui de florestas, um no norte, a partir da Bolívia, de florestas criadas numa região onde naturalmente não teria florestas, um registro de 7 a 10 mil anos, e aqui abaixo os animais dispersores, no caso a cutia funcionando como um animal que dispersa, e no caso aqui com a araucária, o ser humano fez essa dispersão, então a gente tem esse papel muito grande. Pode passar. Nesse caso daqui, a gente está querendo trazer um pouco da técnica moderna disso. Então, a lógica da agrofloresta, que é diferente da monocultura, é que a gente pega a floresta, que é um ambiente completamente diverso e biodiverso, e aproveita toda essa diversidade e aplica esses princípios na agricultura. Então, ao mesmo tempo, em vez de fazer um cultivo homogêneo, a gente aproveita os diferentes estratos e tempos de ciclos de vida das plantas, para conseguir produzi-las todas de forma integrada, garantindo e aumentando a biodiversidade do solo e do sistema. Pode passar aqui um exemplo real aqui de uma imagem de grande escala, assim, né? O cálculo de até 80 toneladas de alimento por hectare. Então, é uma produtividade grande para quem acha que ainda é apenas uma inspiração ou um sonho. Já existe isso sendo concretizado e produzindo em larga escala. Então, são técnicas moderníssimas a partir de princípios da modernidade unidos com princípios de técnicas tradicionais, antigas, milenares. Pode passar. Nesse slide aqui, a gente gostaria de chamar a atenção para a atual política de uso da terra com relação à proteção da natureza. A gente tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que ele tem aqui essas manchas, cada cor representando um tipo de unidade de conservação, esse é o mapa. E existe a política de poupa a terra e a política do compartilha a terra, no sentido de permitir ou não a influência humana no ambiente. Isso daqui a gente tem, no caso, um pouco da influência humana no ambiente natural. Aqui os povos indígenas que estão representados na atualidade como eles são, mostrando que não é coisa do passado e que hoje eles não querem um museu. Os povos indígenas precisam de universidade. O museu é coisa do passado, mas a universidade é o conhecimento vivo, não é mesmo?
Aqui nessas imagens, gostaria que quem pudesse voltasse. Aqui são duas aldeias, uma Guarani, em Paraty, e outra é uma universidade indígena no estádio, ao lado do estádio Maracanã, no antigo prédio do Museu do Índio, no prédio do antigo Museu do Índio, e eles estão precisando, assim, eles sobrevivem não só de doações, mas de apoio da comunidade, além das suas vendas e atividades tradicionais, aulas. É uma universidade como qualquer outra, esse caso. Ela tem aulas, oficinas, interculturalidades, pesquisa, e eles estão no momento dependendo de financiamento coletivo. Tem aqui o link, quem puder dar aquela fortalecida, acho que vai ser muito bom. Pode passar para o próximo. E Então aí tentando fazer um arremate aí com as coisas que o Leãozinho falou, para a gente começar a pensar nessa... Leão, só desliga o seu áudio que está dando eco. Obrigado. Começar a pensar nesse ser humano como um engenheiro de ecossistema. Ele é um catalisador de processos. Então a gente começar a pensar qual o processo que a gente quer catalisar. Qual o futuro que a gente busca, né? A gente tem o potencial de transformar o ambiente, criar tecnologias incríveis. Se a gente direcionar as tecnologias para um desenvolvimento sustentável, será que isso não é realmente possível? Ter um crescimento da população e, ao mesmo tempo, desenvolver e potencializar os nossos ecossistemas? Então, existem hoje várias técnicas já para isso, vários lugares onde estão acontecendo. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? A roda da permacultura aqui no centro, que traz esse cuidado com a terra, cuidado das pessoas, a partilha justa. O Manual do Arquiteto Descalço, que é uma forma de bioconstrução, que pode vir junto aqui com a arquitetura vernacular, de construir as coisas a partir do que o próprio ambiente te traz de substâncias, né, de matéria-prima. A agricultura sintrópica, a agrofloresta, que o Leon citou. A construção participativa, que vem aí como não só uma forma de técnica para realizar uma tarefa em estrito assim, mas uma forma de construir o ambiente e co-construir, né, a partir do que as pessoas já trazem ali. Então hoje existem várias técnicas, eu trouxe aqui algumas só para ilustrar, e aqui alguns movimentos também importantes para a gente estar ressignificando esse contexto, né, realmente empoderando esses grandes engenheiros e engenheiras do ecossistema. Nós podemos ser esses engenheiros, mas temos que estar aí mais próximos também das pessoas que estão perto do campo, das pessoas que estão perto da natureza, para poder dar força para eles que estão nessa frente maior de atuação, né, que eu quero dizer. Então, aqui tem as universidades, os lugares onde a gente pode estar ressignificando para estar implementando essas discussões, Feira da Agricultura Familiar, onde a gente pode criar esse contato mais próximo e dar mais força para os agricultoras, cursos de educação no campo, que aqui na Rural existe. Enfim, tem várias alternativas aqui, ferramentas, que eu coloquei para ilustrar, por conta do tempo não dá para se aprofundar muito, para a gente estar olhando e ressignificando, para pensar em como a gente vai querer atuar dentro desse contexto. E aqui fica uma atividade de avaliação final, para arrematar isso tudo. Então, a gente propõe que continue uma discussão nas turmas, tentando refletir aqui, trouxemos 2 tópicos, vocês podem implementar com mais alguns pontos de reflexão, mas qual o lugar ecológico do ser humano dentro da natureza hoje, e qual a relação que você, seus parentes e amigos têm com a natureza e com os alimentos? Como que vocês podem se tornar e incentivar novas formas de engenharia do ecossistema, né? E aqui a gente propõe nesse finalzinho também uma nuvem de palavras, então pegar essas palavras que vieram, a gente vai colocar aqui junto, propõe que o professor, né, como a gente está gravando essa atividade, o professor coloque junto para ficar uma imagem do que surgiu nessa conversa toda, e que seja escrita uma redação a partir do tema, a partir de tudo que foi conversado. E isso aqui, umas referências. E obrigado. Muito obrigado a todos. E a gente está querendo propor isso, porque a Terra não nos pertence, somos nós que pertencemos à Terra. Será que a gente quer viver como interagindo com a Terra, na perspectiva em que o humano é natureza, ou a gente está interagindo sobre a Terra, na perspectiva de alguém que está destacado da natureza, como um alien? Valeu, gente.